prazer estar hoje com vocês e poder conversar um pouco sobre o tema de obesidade e saúde mental, né? Essas interfaces que a gente vai conversar um pouquinho. O tema é bastante amplo, então eu escolhi esses 4 assuntos dentro do tema, os fatores que influenciam as nossas escolhas alimentares, as relações entre a obesidade e a saúde mental, alguns dados epidemiológicos para ilustrar como é que essas relações vão acabar impactando efetivamente na saúde e algumas considerações sobre o tratamento e prevenção nessa interface entre obesidade e saúde mental. Então vamos iniciar por alguns fatores biológicos que influenciam essas escolhas, já que a gente está com uma plateia principalmente de profissionais de saúde. A gente inicia pela parte mais conhecida de todos. Claramente, a fome e o apetite vão interferir enquanto a gente tem desejos de se alimentar, o quanto que a gente vai buscar as refeições. A princípio, o nível de atividade, seja atividade física ou seja até atividade intelectual, causa um aumento dessa fome e apetite. O estado de saúde, como muitos sabem, alguns quadros de anemia, por exemplo, alteram o apetite. As pessoas frequentemente com anemia têm desejos de se alimentar de coisas pouco habituais, como, por exemplo, terra, tijolo. E a palatabilidade dos alimentos, que tipicamente está relacionada à concentração de calorias, a densidade calórica, concentração de gorduras e sódio, o que evolutivamente fazia sentido para a nossa sobrevivência, já que ao longo de toda a história foi um desafio para a humanidade se alimentar o suficiente para sobreviver. Em compensação, nos últimos séculos, a gente tem cada vez mais disponibilidade de alimentos e no último século principalmente os ultraprocessados, que fizeram com que essa densidade calórica, essa densidade de sódio, essa densidade de gordura passou a níveis suprafisiológicos. Então, atualmente a gente tem disponibilidade dos alimentos ultraprocessados que tem um impacto suprafisiológico no nosso cérebro e acaba interferindo no nosso sistema de busca e recompensa. Então, esse é um esquema simplificado do circuito límbico. Nele, o que acontece quando a gente consome repetidamente e intensamente alimentos com altos índices calóricos, altos índices de gordura, eles são capazes de liberar uma dopamina em excesso nesse circuito e ter uma ativação semelhante às que as drogas de abuso provocam no nosso cérebro. Então, é como se eles pudessem gerar um estado de dependência, até certo ponto, muito comparável às drogas de abuso. Por sorte, não são somente esses fatores biológicos que interferem nas nossas escolhas. As escolhas têm dados pessoais também, como as memórias que a gente tem em relação aos alimentos que a gente conhece e consome, como, por exemplo, como foram as nossas experiências com cada tipo de alimento em reuniões de família, se essas reuniões de família eram agradáveis e positivas ou se eram conflituosas, se a gente se alimenta enquanto assiste um jornal nacional, escutando quais são os problemas que estão acontecendo, ou se a gente se alimenta prestando atenção em quais são os sabores. Tudo isso vai interferir também na palatabilidade e nas escolhas das refeições. A alimentação também é muito utilizada como uma autorregulação das nossas emoções. É muito comum a gente escutar alguém falar que come por ansiedade. Esse come por ansiedade pode, na verdade, estar querendo dizer várias coisas diferentes. As pessoas podem comer por estarem entediadas, estarem em casa, tem muito o que fazer. Então, abre a geladeira, o que eu vou fazer agora, o que tem aqui. Elas podem se alimentar visando reverter afetos negativos. A pessoa está angustiada, às vezes com algum problema, às vezes com alguma situação que não tem uma solução imediata. A pessoa pode estar o dia inteiro se sentindo estressado e sem ter prazer, o tempo todo trabalhando em alguma coisa árdua, sem prazer, e buscar alimentação para ter um prazer. E também a geração de hábito, que é super importante, porque quando a gente mantém um certo hábito alimentar, aquilo vira rotina. E assim como tudo na nossa rotina, a rotina serve, o hábito serve para preservar uma certa energia para o cérebro, para a gente poder se dedicar a escolher sobre coisas mais complexas, assuntos mais complexos. Então, já vai no automático. Em relação a fatores socioambientais, existe também questões de sazonalidade, se o alimento está disponível ou não numa época ou então em um local. A cultura, você na sua cultura pode comer certos alimentos ou não, existem várias restrições, por exemplo, ligadas à religião. O custo dos alimentos, se você tem dinheiro suficiente para comprar alimentos mais saudáveis, né? Castanhas, nozes, são muito saudáveis? São, mas são alimentos caros, nem todo mundo tem acesso a eles.
quanto tempo você vai ter para preparar o seu alimento. Você vai ter 1 hora para sentar e fazer um refogado e pegar as ervas para temperar a comida, ou você tem 5 minutos para jogar um caldo sazon e pronto, tem que ficar gostoso, porque também todo mundo busca um prazer quando se alimenta. E o tempo disponível para se alimentar. Muitas pessoas se alimentam quando vão fazer um transporte no metrô, entre uma coisa e outra, entre um compromisso e outro, compram um sanduíche e vão comendo no metrô, às vezes andando, inclusive. Quando eu comecei a tentar pensar sobre as relações sobre obesidade e saúde mental, a minha cabeça ficou essa confusão, porque, no geral, o que a gente lê é que existe uma associação bidirecional entre obesidade e adoecimento mental, mas essa relação é muito mais do que bidirecional, porque as consequências da obesidade também geram outras consequências que a obesidade também gera, que geram adoecimento mental, e essa alça volta. Então eu vou tentar organizar um pouco isso para a gente conseguir conversar. Em relação a alguns prejuízos sociais causados pela obesidade, frequentemente os indivíduos com obesidade, eles sofrem muitos preconceitos na sociedade, eles são vistos como pessoas preguiçosas, desleixadas, desinteressadas, sem autocontrole, eles têm empregabilidade pior. Os pacientes com obesidade têm maiores taxas de desemprego comparados com os pacientes sem obesidade. E eles incorrem no isolamento social, o que faz, claro, que eles se sintam cada vez pior e vão prejudicando a autoestima. Existe muita pressão, a gente vive numa sociedade com a disponibilidade de alimentos pouco saudáveis, altamente calóricos, ultraprocessados, e o padrão de beleza é de magreza. Então, a magreza é vista como saúde, o que também não é necessariamente verdade. Quando uma pessoa obesa, por exemplo, vai buscar se vestir, se cuidar, se sentir vaidosa, ela vai num shopping e, em vez de ter 50 lojas disponíveis para ela escolher, vai ter 1 ou 2 que se especializam nos pacientes nas pessoas com tamanhos maiores. O que é interessante é que todos esses estressores sociais, eles vão ser influência para gerar um quadro de saúde mental pior, gerar ansiedade, gerar depressão, mas os pacientes com depressão ou então com saúde mental prejudicada, os pacientes com doenças mentais, por si só, já incorrem também em todos esses estigmas sociais, todas essas exclusões sociais que os pacientes com obesidade também sofrem. Então, essa alça de alimentação também vem nesse sentido oposto. Os pacientes com obesidade vão sofrer também uma dificuldade maior no autocuidado. As palestras anteriores mostraram isso, a dificuldade que é realizar procedimentos cirúrgicos, realizar exames de imagem, a dificuldade que eles vão conseguir acessar a atenção à saúde. Cada vez mais eles vão acumulando limitações físicas e dificuldades no autocuidado, eles vão acumulando a síndrome metabólica, cada vez precisando de mais medicações, precisando de mais intervenções, isso ficando mais caro. A dieta adequada para eles, a alimentação adequada vai ficando mais complexa, não basta somente restringir caloria, eles vão precisar restringir lipídio, restringir sódio, enfim, vai ficando cada vez mais difícil fazer uma alimentação adequada e ir revertendo esse quadro. Além disso, vão surgindo limitações físicas, como também foi discutido nas outras palestras. Então, um paciente com obesidade frequentemente vai ter uma série de dores físicas, dores articulares, artrose, e aí as atividades físicas passam a ser muitas vezes contraindicadas também para esses pacientes. Fica mais difícil reverter esse ciclo vicioso que vai sendo criado. E as alterações metabólicas? Muito já foi falado também sobre a inflamação gerada pela obesidade, principalmente pela obesidade abdominal. É interessante que todos os elementos da síndrome metabólica, eles têm uma associação independente com a depressão e doenças mentais. Isso também acontece com a obesidade. Existem estudos comparando os obesos metabolicamente saudáveis com os obesos que já têm comprometimento metabólico. Os obesos metabolicamente saudáveis, eles têm menos depressão, menos ansiedade em comparação com os metabolicamente comprometidos, mas mesmo assim eles têm mais depressão e ansiedade do que a população não obesa. Bom, como eu falei, cada componente da síndrome metabólica e da inflamação sistêmica vai estar relacionado à depressão e doenças mentais, inclusive o que se fala muito atualmente sobre a desbiose intestinal. Em compensação, essa alça reversa também acontece. A depressão, a ansiedade, causa também alterações na microbiota intestinal, causa alterações em sistema HPA, então o estresse psíquico crônico também gera uma
ativação maior do sistema hipotálamo pituitária adrenal, gerando também essa cascata inflamatória pelo estresse psíquico. Em nível de neuroinflamação, ficou um pouco pequeno aqui, mas vai existir uma neuroinflamação cerebral também, não só orgânica. Isso vai causar uma resistência ao uso de glicose em áreas específicas do cérebro, como, por exemplo, no hipocampo. Está documentado uma resistência insulínica, uma resistência à captação de glicose nos hipocampos, que podem acarretar alterações de memória, que podem vir a ser reversíveis ou não. Quando é mantido a longo prazo, eles podem acabar influenciando, ser mais um fator, gerando aumento de síndromes demenciais. A inflamação sistêmica também causa uma redução de serotonina no núcleo da ráfide dorsal, que é uma das principais monoaminas alteradas nas síndromes depressivas e ansiosas também. E, inclusive, o núcleo da ráfide dorsal pode ser um alvo para terapias de estimulação transcraniana profunda para tratamento de quadros de depressão refratária. A gente tem todo esse ciclo vicioso que se forma nos quadros de obesidade e nos quadros de doenças mentais, que a gente vai precisar abordar para conseguir reverter esse quadro. Na prática, epidemiologicamente, o que a gente consegue verificar é que os transtornos mentais que mais ocorrem nos obesos são os transtornos depressivos maior. Os sintomas depressivos estão muito associados à obesidade, com muita clareza, a gente tem muito estudo sobre isso. A ansiedade generalizada também, só que com um pouco menos de intensidade. E ela aumenta em cerca de 30%. É claro que as prevalências variam bastante de cada estudo, mas a obesidade aumenta em 30% o risco de depressão e de ansiedade. A depressão aumenta também o risco de obesidade. Isso é mais intenso nas pacientes mulheres e em adolescentes, eles são mais sensíveis a essa associação. E aqui a gente percebe um aumento de cerca de 20% a 30% de obesidade em pacientes com transtornos do humor, e também cerca de 20% a 30% de obesidade nos pacientes com transtornos de ansiedade. Em relação à epidemiologia dos transtornos alimentares e obesidade, porque muitas pessoas não sabem se todos os pacientes obesos têm transtornos alimentares, todos os pacientes com transtornos alimentares, eles vão ser obesos. Isso não é verdade. Existe sim uma associação entre os transtornos alimentares, principalmente a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódico entre os pacientes obesos, mas nem todos os pacientes obesos vão ter efetivamente transtornos alimentares, que são quadros específicos, são quadros que fundamentalmente o problema está no comportamento alimentar. A prevalência do transtorno de compulsão alimentar periódico nos obesos varia muito também, de 15% a 62%, em geral abaixo de 50%. Nos pacientes com indicação de cirurgia bariátrica, a estimativa é de 33%. O transtorno de compulsão alimentar periódico é um transtorno no qual os pacientes incorrem em episódios de compulsão alimentar regularmente, no mínimo uma vez por semana, por pelo menos 3 meses, mas o que diferencia em relação à bulimia nervosa é que na bulimia nervosa os pacientes, além de terem os episódios de compulsão alimentar, com uma frequência maior de pelo menos 2 vezes por semana, eles também engajam em práticas purgativas, ou seja, indução de vômito, laxativos, diurético, exercício físico excessivo também é considerado uma prática purgativa. E a prevalência de bulimia nervosa nos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica é de 1,8% a 3,5%. Já quando a gente avalia a prevalência de obesidade nos pacientes com transtorno de compulsão alimentar, essa prevalência ao longo da vida inteira é de 87%. Se você avaliar pontualmente no momento que o paciente está com o diagnóstico de TCAP, essa prevalência cai bastante. Na verdade, é comum que esses pacientes abram quadros de transtornos alimentares depois de serem obesos, ou seja, a pessoa está obesa e então começa a fazer dietas e frequentemente isso, numa dieta mal assessorada, mal dirigida, acaba causando uma restrição excessiva e facilitando a ocorrência de compulsão alimentar. Já a prevalência ao longo da vida inteira de obesidade nos pacientes com bulimia nervosa fica em 33%. Em relação aos pacientes com doenças mentais graves, que são basicamente o transtorno bipolar grave e a esquizofrenia grave, a prevalência de obesidade neles fica em torno de 30%. Eles, além disso, têm uma expectativa de vida muito pior, em torno de 20 anos a menos do que os pacientes sem doenças mentais, e isso por uma dificuldade de acesso à saúde. Então, na outra apresentação, o Dr. Paulo César perguntou sobre busca ativa, e quando você estiver em frente a um paciente com uma doença mental grave, vale muito a pena fazer um exame aprofundado e entender se esse paciente está buscando outras formas de atenção à saúde e tentar triar ao máximo tudo que pode ajudá-lo.
Então, em relação ao tratamento e prevenção, sempre o tratamento nessa interface obesidade e saúde mental tem que ser multimodal, ou seja, associar psicoterapia, terapia nutricional, uma nutricionista, alterações de estilo de vida e muitas vezes usar uma medicação que vai ajudar também a quebrar esse ciclo. A gente precisa quebrar o ciclo vicioso e iniciar um ciclo virtuoso. E a gente vai fazer isso pelo caminho que for mais viável em cada indivíduo. Em relação aos psicofármacos e ganho de peso, atualmente a gente tem muitos psicofármacos que não causam ganho de peso na psiquiatria. Teve bastante avanço em relação a isso. Então, raramente, só nos quadros mais graves e mais refratários, em que a gente vai precisar usar antipsicóticos, estabilizadores do humor, a gente, em geral, consegue usar somente medicações com um perfil metabólico mais positivo, mais brando, mas, eventualmente, nos pacientes graves, a gente vai precisar, sim, controlar sintomas com medicações metabolicamente mais comprometedoras. O tratamento dos transtornos alimentares tem sempre que ser multimodal, comportamento alimentar, assim como obesidade, é uma questão complexa, com diversos fatores interferindo nela, não é uma doença puramente biológica, não adianta a gente querer usar somente medicação para quebrar esse ciclo sem fazer outras intervenções posteriormente. Alguns psicofármacos que eventualmente são usados para tratamento de transtornos de obesidade têm repercussões psíquicas e que causam uma certa preocupação quando a gente, como psiquiatra, recebe em consultório, né? As anfetaminas e derivados anfetamínicos podem causar bastante aumento de ansiedade, insônia, risco de quadros maníacos e risco de dependência. Quando se optar por usar eles, é importante avaliar se o paciente já tem uma ansiedade importante e, principalmente, se o paciente já tem um risco de dependência, se ele já é um paciente etilista, se ele já é um paciente tabagista, você vai estar prescrevendo uma medicação com potencial de abuso importante num paciente que já tem esse perfil, então vale a pena fazer essa triagem antes. Os antidepressivos têm efeitos transitórios comuns e um efeito que costuma ser bastante desagradável, muitos pacientes optam por interromper o tratamento por conta disso, são os efeitos colaterais sexuais. A fluoxetina, por exemplo, é usada com frequência para redução de compulsão alimentar, mas para esse fim ela precisa ser usada em doses altas, de cerca de 60 miligramas pelo menos, e é muito comum a ocorrência de anorgasmia ou então postergação importante do orgasmo por conta disso. O paciente sendo esclarecido de que na interrupção da medicação, na suspensão do uso, isso vai melhorar, muitas vezes já é suficiente para ele se acalmar. E os benzodiazepínicos, tem que se pensar se você está fazendo uma prescrição racional, ou então se você está começando a tirar para todos os lados, porque eles não são usados especificamente para o emagrecimento. É preciso fazer uma avaliação aprofundada se o paciente está de fato comendo porque ele está ansioso ou se tem outras questões envolvidas, e geralmente tem. É muito complicado também você oferecer um benzodiazepínico para contornar um efeito colateral que você vai estar causando por um uso de derivado anfetamínico, o que a gente vê muito na prática, porque aí você está oferecendo duas medicações com potencial adictivo. Na cirurgia bariátrica, não existem contraindicações absolutas em relação a diagnósticos psiquiátricos para a realização da cirurgia bariátrica, mas o que tem que se avaliar é se a doença psiquiátrica está controlada, principalmente se o paciente tem capacidade de entender o que é a cirurgia bariátrica, entender que faz parte também de uma terapia multimodal, se ele vai ter a capacidade de aderir às alterações posteriores em relação aos hábitos alimentares, ao acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E, principalmente, não pode estar ocorrendo episódios de compulsão alimentar, porque isso põe um risco à segurança da cirurgia em si. As complicações psiquiátricas mais associadas à realização de cirurgia bariátrica são o aumento de transtornos relacionados ao uso de álcool. É muito comum que o paciente perca aquela fonte de autorregulação que era a comida e busque essa regulação em outra forma, que frequentemente vai ser o álcool. E os benefícios, quando a cirurgia é bem sucedida e o paciente efetivamente perde peso, ele também tem uma melhora no prognóstico das doenças psiquiátricas, existe uma remissão maior nos casos de depressão, uma evolução mais benigna nos sintomas. Então, concluindo, assim, as principais mensagens que eu queria passar é que a saúde mental não pode ser isolada da saúde metabólica, ela
muito intrincada com a saúde metabólica. A saúde mental altera a inflamação metabólica também altera a saúde mental. As intervenções devem sempre ser multimodais. É claro que a gente pode iniciar por uma intervenção, na psiquiatria a gente faz muito isso, inicia com a medicação, porque é o que o paciente está dando conta naquele momento, para que ele tenha força e ânimo para depois engajar em outras modalidades terapêuticas. E, por isso, o cuidado com o excesso de expectativa em relação à intervenção puramente farmacológica. Eu acredito que a intervenção farmacológica tem que ser vista como ponto de partida para que o paciente consiga também, às vezes, aquele ânimo, aquela esperança inicial para conseguir engajar em outras mudanças de hábitos de vida. Então é isso, eu queria agradecer.